Olá, seja bem-vindo a mais um videocast do Cine7. A Academia de Hollywood divulgou a lista com pré-selecionados em 9 categorias do Oscar 2020. O Brasil teve um desempenho razoável. Se A Vida Invisível caiu fora da disputa de melhor filme internacional, Democracia em Vertigem segue forte em melhor documentário. Esse vídeo vai servir para tentar decifrar o que aconteceu nessa pré-lista para o Brasil. É claro que é frustrante você ver mais uma vez o Brasil fora do Oscar, isso principalmente porque A Vida Invisível chegava com ótimas credenciais para a disputa. A produção venceu a Mostra Um Certo Olhar, que é a mostra paralela mais importante do Festival de Cannes. Também foi a primeira produção latino-americana comprada pela Amazon Studios para essa campanha no Oscar e também para ser exibida no streaming do serviço lá nos Estados Unidos. E era produzida pelo Rodrigo Teixeira, um cara com muito trânsito dentro de Hollywood. Esse suporte todo para um candidato nacional era algo que a gente não via desde Cidade de Deus, quando Harvey Weinstein resolveu bancar com tudo o filme do Fernando Meirelles. Daí começaram a pipocar algumas perguntas. Uma delas foi: faltou divulgação? A resposta é não, não foi esse o caso. Jornalistas que acompanham a temporada de premiação em loco lá nos Estados Unidos dizem que a Amazon fez um trabalho muito competente, enviando screeners, sessões especiais, a própria presença do Karim Ainuz também em Hollywood foi muito importante. Tanto é que a produção conseguiu ser indicada ao Spirit Awards. Mas a pergunta que realmente ficou é: A Vida Invisível era o nosso melhor representante ou Bacurau teria feito melhor? Na minha visão, para mim, os dois filmes se equivaliam nessa disputa. O filme do Karim Ainuz trata sobre um tema que está muito forte no mundo atual e especialmente em Hollywood, que é a questão do machismo estrutural de uma sociedade que vai engolindo de maneira sufocante as mulheres, impedindo com que elas realizem os seus sonhos. E esse tipo de produção e esse tipo de temática vai estar sendo abordado em duas produções que estão fortes nessa temporada de premiação: O Escândalo e, um pouco menos, um degrau abaixo agora, Adoráveis Mulheres. O filme também tecnicamente é muito bom, figurino, direção de arte, fotografia são excelentes, o roteiro é melodramático, mas sem ser excessivo, cair numa pieguice absurda. E além disso, as duas atrizes protagonistas, a Carol Duarte e a Julia Stockler, estão tão bem que a Hollywood Reporter colocou as duas juntas entre as melhores 25 atuações do ano de 2019. É claro que o Bacurau também é um grande filme, tem a sua força, é um filme que mistura vários gêneros, então poderia agradar muitos votantes da academia. Porém, sem o suporte que A Vida Invisível tinha, eu acho que, de certa maneira, eles chegariam equivalentes e talvez até um pouco abaixo o filme do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. Então, não dá para culpar, nesse caso, a gente ter enviado um candidato errado, como aconteceu, por exemplo, quando o Aquarius foi preterido pelo Pequeno Segredo. Nesse ano, a votação para a categoria de melhor filme internacional foi em duas etapas. A primeira foi uma comissão geral, com vários membros voluntários da academia de todos os setores, atores, diretores de fotografia, galera do som, enfim, todo mundo, e essa turma ia escolher 7 filmes. A questão é que cada um desses integrantes voluntários teria que se comprometer a assistir pelo menos 12 filmes. A segunda etapa ficou para uma comissão que foi feita pela organização do Oscar, que era específica para melhor filme internacional. Essa turma acabou escolhendo os outros 3 candidatos e ela foi formada para evitar com que absurdos como O Francês L, aquele filme que rendeu o Globo de Ouro a Isabelle Huppert, ficasse de fora, como já aconteceu em outros anos, quando grandes favoritos, que se imaginava grandes filmes que poderiam disputar o Oscar, acabavam ficando de fora na pré-seleção. Mesmo com todos esses cuidados, mesmo com 2 etapas, essa pré-lista tá bem difícil da gente aceitar. Isso porque a América Latina, que venceu as 2 edições anteriores, em 2018 com Uma Mulher Fantástica do Chile e em 2019 com o Roma do México, ficou sem representante nenhum. E aí não é uma questão de a safra era ruim, não era nada disso. A Vida Invisível era um dos grandes candidatos, mas também tinha o colombiano Monos, que vem sendo eleito pela crítica internacional como um dos 10 melhores filmes de 2019. Para piorar, dos 10 pré-selecionados,
80% são da Europa. Apenas um vem da África, o senegalês Atlantique, da Netflix, e um da Ásia, que é o favorito, Parasita, da Coreia do Sul. Pensa que acabou? O candidato da Macedônia, o Honeyland, também está pré-selecionado para a disputa de melhor documentário do Oscar 2020. Detalhe, nunca um documentário foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro, ou seja, você está perdendo praticamente uma vaga com isso, então por que não botaram A Vida Invisível ou o Monos? Por que não? Por fim, que fique muito claro uma coisa, independente da exclusão nessa pré-lista, A Vida Invisível continua sendo um grande filme. É um dos melhores filmes brasileiros e mundiais de 2019, um dos nossos melhores filmes dessa década de 2010. Eu já falei aqui, qualidade técnica brilhante, atuações sensacionais, a Fernanda Montenegro tá devastadora no final do filme e é talvez um melhor filme do Karim Ainuz. Vai ser incrível o dia que a gente vencer o Oscar? Sem dúvida nenhuma a gente vai comemorar, tirar essa uruca. Mas nós não precisamos da chancela do Oscar de Hollywood, ou seja lá de quem for. E se você que tem preconceito contra o cinema brasileiro e fica aí dizendo um monte de bobagem, bem, eu tenho um vídeo para você, link tá na descrição. Ele se chama 5 clichês que se falam sobre o cinema brasileiro de forma errada. Quanto ao Democracia em Vertigem, o filme da Petra Costa segue muito forte. E tem uma boa notícia, o site IndieWire, que é um dos principais do cinema americano na atualidade, coloca o filme entre os indicados, isso já pegando os que estão na pré-lista, junto ali com os favoritos, Apollo 11, For Sama e também Indústria Americana. Até pelo caráter mais politizado dos documentaristas e também pela campanha da Netflix, eu acho que a gente pode sim chegar lá no Oscar no dia 9 de fevereiro com esse documentário fantástico sobre o tumultuado processo político no Brasil desde 2013. É isso, esse foi mais um videocast do Cine7. Na sexta-feira eu tô de volta para debater o grande mistério desse Oscar. Será que depois das exclusões do SEG e do Globo de Ouro, o Robert De Niro, por O Irlandês, consegue chegar entre os 5 finalistas do Oscar de melhor ator? A gente se encontra meio-dia, horário de Brasília, na sexta-feira. Até lá, tchau!